Olá, turminha! Bom dia, boa tarde, boa noite. O que importa é que você faça suas atividades com muito carinho. Não esquece de treinar o nome da escola, o nome da professora e o seu nome, aluno querido, aluna querida. Coloque a data também. Nossa aula de matemática nós vamos falar sobre realizando medições. É a nossa aula 3 do capítulo 3 do caderno Juntos pelo Saber. E olha eu chegando aí. O que vem à sua mente quando falamos em medições? Tenho certeza que você pensa em todos esses objetos: régua, fita métrica. Você pensa nisso? Jarras, xícaras, copos, panelas, garrafas, balanças, relógios. É verdade, todos eles passam uma imagem sobre medição. Só que eles medem coisas diferentes. E hoje nós vamos falar, gente, sobre medidas de capacidade. E olha só, aqui são alguns instrumentos, né? Aqui eu apresento para vocês alguns recipientes que normalmente nós usamos para colocar líquidos: copo, caneca, jarra, garrafa de água, galão de água, garrafa térmica, tem a xícara, não é? Então, é muito importante a gente compreender. Capacidade está relacionado a líquidos, certo? Vamos falar sobre medidas de capacidade. Bem? Vamos ao nosso caderno de atividades Juntos pelo Saber. Pegue o seu lápis, seu livro, sua borracha e preste bastante atenção. No nosso capítulo 3, diz que Pedro ganhou de presente de Cauê 2 peixes. E ele foi comprar um aquário para colocar os peixes e ficou na dúvida sobre qual escolher. Veja abaixo: aquário 1, aquário 2 e o aquário 3. Cauê falou para ele que ele deveria escolher o aquário que cabe menos água. Menos água. Sabendo que Pedro seguiu o conselho de Cauê, então qual aquário ele comprou? O 1, o 2 ou o 3? Você acertou se você colocou que foi o aquário 3, isso mesmo. E a Pro ama nadar. E você, também gosta? Nossos colegas foram lanchar na casa de Mariana. A mãe dela encheu uma jarra com suco de laranja, suficiente para que cada um tomasse um copo de suco. E olha só aí, a jarra e um copo de suco para eles 4. Para Letícia, Mariana, Pedro e Cauê, a turminha Juntos pelo Saber. E sabendo que eles tomaram um copo de suco cada, qual era a capacidade mesmo? Qual foi então? Ou qual a capacidade da jarra de suco? Se a gente pensar bem, foram 4 copos, né? Se a mãe de Mariana utilizasse um copo maior, a capacidade da jarra seria a mesma e a quantidade de copos que seriam enchidos seria a mesma? Pense bem. As crianças estão aprendendo que a capacidade da jarra de suco é a quantidade de suco que cabe nela. Para medir a capacidade dessa jarra, foi utilizado o quê? Um copo. Esse copo exerceu a função de unidade de medida. Então, nessa jarra cabem 4 copos, deste tamanho aqui, né? Que foi o suficiente para que cada um deles tomasse um copo. Mas pense bem, gente, se esse copo fosse maior, eles não iam conseguir os 4 beber suco. Se ela enchesse os copos, então provavelmente só ia encher 2 copos. Então 2 deles ficariam sem suco, não é verdade? Então o que acontece?
O copo é uma unidade de medida não convencional. Por quê? Porque os tamanhos dos copos podem variar. E aí podem mostrar e demonstrar capacidades diferentes. Veja só aqui. Aqui nós temos vários copos, né? Eles são diferentes. E para evitar esse tipo de variações, foram criadas unidades de medida de capacidade convencionais, certo? Para medir as capacidades. Então, nós vamos ver algumas situações que utilizem essas unidades de medidas convencionais para medir a capacidade de alguns recipientes. Vamos lá. Vamos explorar. Letícia gosta de ver e ajudar sua mãe a fazer bolo. Um certo dia, a mãe de Letícia pediu que ela colocasse 2 xícaras de leite na massa do bolo. Letícia pegou uma caixa de leite fechada na geladeira e fez o que a mãe pediu. A mãe de Letícia perguntou se tinha sobrado leite e ela falou que ainda dava para encher 3 xícaras. Sabendo disso, responda aqui na letra A. Quantas xícaras de leite ainda restam na caixa? Letícia falou que ainda tinha quantas xícaras lá na caixa de leite? Vê se você acertou. Falou a resposta certa? E olha aí o alicate de leite aí, com a xicrinha na mão também. Isso mesmo, 3 xícaras de leite. E então, qual a capacidade da caixa de leite? Se ainda tinha 3 xícaras lá dentro da caixa de leite, mas ela já tinha usado 2. Então, qual a capacidade? 3 xícaras mais 2 xícaras formam quantas xícaras? Isso mesmo, 5 xícaras de leite. Então, Letícia usou a xícara para medir a quantidade de leite, ou seja, ela também usou uma medida não convencional. A unidade convencional mais utilizada para medir líquidos é o litro e ele é representado pela letra L. Vários produtos que compramos em nosso dia a dia são medidos por litro e vamos observar alguns deles. Botijão de 20 litros de água mineral, caixa de suco de 1 litro de suco de laranja, caixa de 1 litro de leite, detergente líquido de 5 litros. Qual desses produtos aqui possui maior capacidade? Isso mesmo, o botijão de 20 litros de água mineral. Parabéns! As crianças vão para uma aula passeio e precisam levar água para se hidratar. Letícia e Pedro levaram água em garrafas diferentes. Olha só, a de Pedro tem 500 ml, a de Letícia tem 1 litro. Qual recipiente cabe mais líquido, a garrafa de Letícia ou a garrafa de Pedro? Você acertou se você disse que é a garrafa de Letícia. E quem foi que levou mais líquido? Letícia, porque se a dela cabe mais líquido, então ela levou mais. E qual foi a unidade de medida utilizada para medir a garrafa de Pedro? Olha ela aqui, a Pro vai marcar aqui para você. Aqui foi a de Pedro e aqui foi a da Letícia. Então, a de Pedro foi o mililitro e a de Letícia foi o litro. Para medir a garrafa de Pedro, usou-se a unidade de medida mililitro e na garrafa de Letícia foi utilizado o litro. Isso mesmo. Que musiquinha legal! E espero que você capriche na sua letra. Você conhece outro líquido que é medido pela mesma unidade de medida dos líquidos que Pedro e Letícia levaram para a aula passeio? Ou seja, em ml e também em litro? Se você conhece, coloque aqui. Peça ajuda ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos. O mililitro, gente, é uma unidade menor que o litro. Essa unidade ela é utilizada quando precisamos medir pequenas quantidades de líquidos. Vamos ver outra situação. Pedro foi ao supermercado com seus pais e escolheu alguns produtos como opções de lanche.
ele escolheu um iogurte de 80 ml, um suco de maçã de 200 ml e um refrigerante de 350 ml. Qual desses produtos aqui tem maior capacidade? O iogurte, o suco de maçã ou o refrigerante? O refrigerante, isso mesmo. E olha eu de latinha de refrigerante aqui. Letra B. Em qual dos produtos é utilizado o mililitro para medir o líquido do recipiente? Olhe bem qual é a unidade de medida dele e responda. E se você respondeu todos, você está de parabéns. Agora você responde. Qual a unidade de medida usada para medir o refrigerante? Olha aqui. Mililitros, isso mesmo. Parabéns. Capricha nessa letra e faz as coisas bem organizadinho. As unidades de medida convencionais, litro e mililitro, estão presentes em nosso dia a dia para realizarmos medições das capacidades de certos recipientes. Em nosso dia a dia, realizamos medições de capacidade e, dependendo da situação, usamos unidades de medidas não convencionais e convencionais. Tem pessoas que utilizam muito as xícaras, os copos para medirem e fazerem algumas receitas com líquidos, que envolvem líquidos. Mas também existem outras formas de você fazer essas medições. Existem copos de medidas, colheres de medidas que vão ajudar nessa prática. Os copos de medidas, eles são muito utilizados para a parte de líquido. E agora é sua vez. Cauê ganhou um copo do Super-Homem de sua tia, com capacidade de 1 litro. Olha ele aqui. Ele tinha um copo menor do Batman. E como é muito curioso, queria saber quantos copos pequenos do Batman cabem no copo grande do Super-Homem. E veja o que ele encontrou. E olha só. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui dentro do copo grande cabem 5 copos do Batman. Então, quantos copos do pequeno couberam no copo grande? A Pro acabou de dizer para vocês. 5 copos pequenos. Então, qual seria a capacidade de 2 copos grandes? Se um copo grande tem a medida de 1 litro, então 2 copos grandes seriam 1 litro, mais outro litro. Seriam quanto? 2 litros. Isso mesmo. 2 litros ou então 10 copos pequenos. Tenho certeza que você caprichou nessa resposta e eu, toda alegrezinha com vocês aí. Vamos lá. Mariana foi para a fazenda do vô de Letícia. Estava muito quente nesse dia e Letícia perguntou à sua mãe se ela e Mariana poderiam encher uma pequena piscina que tinha de quando era menorzinho. Gente, tá um calor, né? Dá vontade de a gente tomar banho toda hora. Elas queriam tomar banho para se refrescar. A mãe de Letícia falou que podia, mas era preciso colocar água na piscina. Elas pediram para um primo delas carregar o balde e ficaram apenas contando quantos foram utilizados para encher a piscina. E preste bem atenção. Cada balde desse aqui cabia 20 litros de água. Então, aqui tem 20 litros, aqui também 20, 20, 20 e 20. Então, qual a capacidade dessa piscina? Vamos ver. Letra A, 5 litros, 20 litros. Letra C, 25 litros. Ou letra D, 100 litros. 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. Faz essa continha aí no seu caderno. Pra vai dar 10, 9, 8... Tempo esgotado. Você acertou se você marcou 100 litros. Isso mesmo. A turma tá brincando de bolinha de sabão. E cada brinquedinho aqui dos bolinhas de sabão tem uma capacidade. Olha só a do Pedro. 40 ml. O recipiente da Letícia tem 30 ml. O recipiente do Cauê tem 50 ml. E o da Mariana tem 40 ml também. Qual das crianças tem um recipiente de fazer bolinha com maior capacidade? Com maior capacidade é o
Cauê. E com menor capacidade é a Letícia. Isso mesmo. Cauê possui o recipiente com maior capacidade, de bolha de sabão com maior capacidade, e Letícia tem o de menor capacidade. É isso mesmo. Quais delas têm recipientes com a mesma quantidade? Mariana e Pedro, porque eles têm um recipiente de bolha de sabão com 40 ml. E qual a unidade de medida utilizada para medir os recipientes das bolinhas de sabão? Foi quem? Mililitros, isso mesmo. Estamos chegando ao fim. Questão 4. Cauê foi ao cinema com seus pais e ganhou um copo de refrigerante e um balde de pipoca. Quando ele chegou em casa, ficou curioso para saber a capacidade do balde de pipoca. E sobre a capacidade do copo de refrigerante e do balde de pipoca, é correto Cauê falar que, letra A, a capacidade do balde de pipoca é maior do que a do refrigerante? B, a capacidade do copo de refrigerante é maior do que a do balde de pipoca? C, balde de pipoca não possui capacidade? Ou letra D, o copo de refrigerante e o balde de pipoca possuem a mesma capacidade? Você acertou se você marcou a letra A. Isso mesmo. Vamos sair da rotina. Você vai se juntar com 3 crianças aí. Se você não tem 3 crianças, se junta com seu pai, com sua mãe, com um irmão, mas faça. E aí você vai fazer a brincadeira do quanto cabe aqui. Vai pegar um balde com água, certo? Ou uma bacia. Pegue garrafa de refrigerante de tamanhos diferentes. Primeiro você vai pensar quantos copos tem um copo de medida, por exemplo, de 200 ml. Um copo de refrigerante pequeno de 200 ml. E aí você vai pensar quantos copos de 200 ml vão caber então numa garrafa de 2 litros. Primeiro você pensa e coloca sua opinião. Pede para o seu pai opinar e sua mãe opinar. Depois disso, você vai começar a colocar. E se você acertou a quantidade, você está de parabéns. E se você errou, não tem problema, porque nós chamamos isso de estimativa. Você primeiro pensou e estimou. Você pensou numa hipótese de quanto caberia. E aí você foi testar para ver se de fato aconteceu. Então, saia dessa rotina e capriche. Capriche, voe alto. E olha só, a Pró também gosta de fazer uma magiquinha. Até a nossa próxima aula. Eu amo vocês!